Fala galera, feliz ano novo! E hoje eu venho com um assunto já pra gente começar a quebrar todas aquelas barreiras que a gente tem relacionadas ao fitness, tá? Então esse ano a gente vai fazer um trabalho muito diferente aqui, com mais explicações, tanto sobre exercícios como comportamento, né? Como algumas outras coisas, sobre desafios que a gente faz durante o ano, sobre posts que têm uma polêmica maior, né? E para começar, eu vou explicar para vocês qual é a diferença que tem entre ser fitness, ter saúde e possuir bem-estar. Será que tudo isso é a mesma coisa? Será que uma depende da outra, a outra depende da uma? Será que é possível você ser saudável sem ser fitness? É possível você ser fitness sem ter bem-estar? Né? Ou ser saudável, né? E se é apenas ser fitness e ter bem-estar? Né? Então essas são algumas perguntas, tá? Que a gente vai tentar resolver aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Cada cabeça pensa de um jeito e tem diferentes formas de abordagem, né? Então, eu vou começar falando para vocês o que é ser fitness. Segundo os especialistas, né, ser fitness é você ter um conjunto de atributos que a gente tem para alcançar, para realizar algumas atividades físicas. Tá? Por exemplo, resistência muscular, coordenação, força, flexibilidade, isso tudo a gente já sabe aí, né? Todas aquelas variáveis que envolvem o exercício, tá bom? Todos eles são parâmetros que precisam ser considerados aí para a gente discutir, né, os níveis de condicionamento físico. Já para ter saúde, né, ou ser saudável, né, não é apenas a ausência de doença ou enfermidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é mais que isso. A gente precisa ter um estado completo de bem-estar, de saúde mental, físico e social. E agora a gente inclui aí longevidade, qualidade de vida e ausência de dor, tá? Que isso também se torna uma pessoa saudável. Visto isso, a gente vai fazer por último, né? O que é possuir bem-estar, né? O que é você conquistar esse bem-estar? Ele só pode ser explicado assim de uma forma mais ampla, né? Então a gente já vê que a saúde, ela tem esses parâmetros, tem essas coisas, essas particularidades maiores, né? Então a gente precisa discutir isso de forma mais ampla. Então, de um ponto de vista ali mais holístico, tá? A gente tinha que ter aí a combinação entre saúde, né, o condicionamento físico e o bem-estar mental. Então, ter o corpo e a aparência perfeita, né, e ser saudável não vai garantir que você tenha bem-estar, a menos que você esteja saudável, que você esteja, por exemplo, feliz e contente com aquilo que você está tendo. Tá? O bem-estar mental, ele é um fator muito importante para o bem-estar geral, que é o que a gente está querendo colocar aqui. Estar em forma nos dará aí também, nos dará bem-estar emocional, né? Ser saudável é importante para o nosso bem-estar social. Né? Bem-estar, então, é a fusão, né, de bem-estar emocional, social e mental. Né? Tá, Jorge, dentro disso tudo, o que é ter saúde? O que pode ser fitness? O que tem envolvendo saúde e bem-estar? Então, assim, para você entender de uma forma mais em linhas gerais, saúde é você ter os biomarcadores todos ali, ok. Por exemplo, açúcar no sangue, pressão arterial, colesterol, tudo isso está normal. Não tem dor no corpo? Beleza, pode ser saúde. Tá? O que é ser fitness? Desenvolver aquelas valências que a gente acabou de falar. Força, potência, desempenho, músculos tonificados, aquele six-pack, né? Ser flexível para alguns movimentos do dia a dia, né? E o que engloba a saúde e o fitness? Por exemplo, visualmente falando, em termos grossos, né? Não ter barriga, ter a função cardiovascular saudável, né? Não ter o excesso de peso, né? E o bem-estar geral, né? Ele é aquele comportamento social, emocional e mental, tudo ali tranquilo. Então vocês viram que para ser saudável é necessário que você tenha um estilo de vida saudável. E isso começa quando? Com a ingestão de alimentos, tá? Exercícios e a manutenção do seu peso. É básico, galera. Comer bem não significa que você tem que sacrificar aqueles alimentos que você ama comer, tá? É tudo uma questão de você estar equilibrado. Então, comer comida caseira, por exemplo, nem sempre é o alimento mais saudável. Principalmente se você está se empanturrando de todas aquelas guloseimas, ingerindo calorias em excesso, fritura, gordura, alimentos que tenha doce, açúcar, né? Então a gente deve certificar que a ingestão desses alimentos ela esteja de acordo com as calorias que a gente gasta, né, para as atividades do dia a dia. Então a gente não pode comer
além do que a gente gasta, porque o sedentarismo ele vai sempre ser o principal vilão de toda essa história. Até aqui, tudo bem? Então, olha só, o corpo ele gasta calorias para suas funções vitais, que a gente chama de taxa metabólica basal, que são aquelas funções pulmonares, funções cardíacas, essas que a gente, para a gente estar vivo, a gente precisa delas, deitado ali, tá? Então, ele queima uma certa caloria só com essas atividades, tá? Depois a gente tem o acúmulo da atividade física diária, né, como musculação, natação, corrida, crossfit, o que você faz funcional. E por último, tem as atividades que são atividades, como é que eu vou falar? Laborais, que é como você trabalha. Se você trabalha no escritório, você tem um gasto. Se você trabalha como correio, você tem outro. Se você trabalha como um profissional de educação física, você tem outro gasto. Então a gente precisa ter essa média aí para que você possa consumir essa quantidade e não acumular gordura no corpo. Beleza? Esse é um outro ponto que a gente tem como saudável, como saúde. Por exemplo, uma pessoa com artrite no joelho, ela não pode correr ou fazer exercícios que façam pressão ou que exerçam ali pressão sobre o joelho dela, né? Da mesma coisa, a gente não pode colocar uma pessoa para levantar peso, né? Levantar peso seria perfeito para qualquer pessoa, mas não para aquela pessoa que tem uma hemorroida, que tem uma fístula, né? Mesmo esse aspecto do condicionamento físico, ele deve ser percebido, né? Deve ser comunicado e tem que ter um respaldo de vista médica, que é o que denomina aí essa aptidão médica. Por isso que às vezes a gente fala, mas para que você vai no médico pedir aquele atestado para prática de atividade física? Às vezes você não precisa, mas tem outras pessoas que precisam. É por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Então, de acordo com a nossa cultura aí, né, a geografia e as preferências, os alimentos que a gente ingere podem ser diferentes e podem não ser saudáveis em algum ponto, né? Ou em todos os aspectos. Mas isso não significa que a gente deve evitá-los completamente. Então, o que a gente precisa ter? Equilíbrio. É a única coisa que vai fazer com que a gente foque, né? Com que a gente nos esforce para poder ter essa condição de saúde. Beleza? Comer arroz, por exemplo, para o sul da Índia, é inevitável, né? É inevitável que você não consuma mais carboidratos ou que você não consuma carboidrato em excesso, né? Não é bom, principalmente para pacientes que tenham diabetes. Então aí a gente já fica essa dica aí, né? Mas, por exemplo, evitar completamente os carboidratos, por exemplo, consumir proteínas em excesso, também não vão te ajudar. Então, sem abrir mão da nossa comida favorita, a gente deve manter um equilíbrio, tanto para a ingestão, né, quanto para a quantidade, tanto para você ingerir aquilo, né, apenas a quantidade de arroz que o seu corpo precisa, assim também você com as proteínas, com os minerais, com as gorduras, com as vitaminas e com outras coisas que a gente precisa para a nossa alimentação. Então, qualquer coisa em excesso vai ser um problema para você. A dieta ela também não pode ser tomada de forma negativa. Pelo contrário, galera, ela deve ser, como eu falei anteriormente, um estilo de vida que a gente tem aí apenas cuidado, né, com a quantidade necessária para o nosso bem-estar, mantendo, né, aí a relação saudável entre a ingestão, como falei, e a queima de caloria. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mental, que é um fator que é importante. Pois a gente vive num mundo onde tudo é competitivo, muitas vezes a gente está estressado com o trabalho, com criança, com finanças, com um monte de outras coisas. Então, é necessário que você faça atividades que rejuvenesçam tanto o seu corpo quanto sua mente. Por exemplo, uma terapia, você pode fazer pilates, você pode fazer meditação. Então, existem um monte de outras coisas que a gente pode fazer, né, para que você tenha um bem-estar aí mental, emocional bacana. Então, para um bem-estar mais abrangente, a gente deve tentar incorporar justamente isso, outros aspectos, como saúde espiritual, mental, é isso que eu acabei de falar para vocês, emocional, física. O bem-estar, só para vocês terem uma ideia, ele é multidimensional. Então, ele só pode ser alcançado por meio de uma saúde, né, e bem-estar holístico que seja ideal para você. Belezinha? Tranquilidade? Entenderam o assunto? Então esse é o primeiro post do ano. Se você gostou desse conteúdo, pega esse aviãozinho aí na lateral, joga pro lado, avisa aí seus amigos. Pô, foi legal, não foi? Se você manda pros seus familiares, para aquela pessoa que tá precisando. E aí aquele negócio. Para me ajudar mais um pouquinho,
Deixa aí nos comentários, Jorge, valeu, obrigado, foi bom. Jorge, não foi bom, falta ainda alguma coisa para complementar isso aí, precisa de mais informações. Não tem problema nenhum, galera. A gente está aqui para isso. Esse ano de 2023 vai ser dessa forma, com muita informação, com muito treino para vocês. Espero ter ajudado e obrigado, galera. Vamos nessa.